Os estilos arquitetônicos, eles são muito variados, porque historicamente eles vêm acompanhando as mudanças da sociedade e tudo mais. Mas hoje em dia eu vou falar sobre 4 estilos que são os mais procurados pelas pessoas, que é o estilo clássico, o estilo rústico, o estilo minimalista e o estilo industrial. Meu nome é Cibele, eu sou arquiteta, formada já há 15 anos, trabalho na prefeitura e também tenho um escritório próprio aqui em São José do Rio Pardo. Bom, para o estilo clássico, a gente trabalha com uma sofisticação maior. Então, o uso de porcelanatos polidos, o uso de metais dourados, por exemplo. Hoje em dia está muito em alta o rosé gold, o cobre. Na parte das esquadrias, eu usaria uma coisa de um branco para não aparecer tanto a esquadria, e sim os acabamentos que imprimem essa sofisticação. O público que procura esse tipo de acabamento é um público que é sofisticado, que quer mostrar um status diferenciado. Já o estilo rústico tem a ver com aquela casa de campo, esse estilo mais de morar em chácara e tudo mais. Então, o tipo de materiais que eu usaria seria materiais mais naturais, então madeira, ladrilho hidráulico, metais não polidos, então metais foscos, que combinariam mais com esse estilo rústico da construção. O estilo minimalista ele é voltado para um público mais jovem, ou com espírito mais jovem, que não tenha muito a ver com a idade às vezes, porque ele traz uma coisa muito atual, que é o estilo escandinavo, onde a gente usa muito branco. Então, como para ser tudo branco, eu trabalharia com mais texturas. Na questão das esquadrias, por exemplo, eu também trabalharia com branco ou com alguma outra textura, um prateado mais suave, um cinza ou alguma outra cor mais neutra. Porque o estilo minimalista é isso, ele usa muito branco, um cinza muito clarinho e um toquezinho de rosé gold, por exemplo, um cobre, alguma coisa assim. E por fim, o estilo industrial, que não é novidade, que já existe aí, já vem vindo desde a década de 70, com os lofts lá em Nova York, e que hoje também está super em alta e que daí traz os materiais mais brutos, então cimento, concreto, tijolo aparente. Nas esquadrias eu usaria um preto ou um aço cortem, que fica super bonito. E os materiais brutos, eu não preciso usar o material em si. Em vez de usar o cimento, eu posso usar um porcelanato que imita o cimento, porque ele alia a durabilidade do porcelanato com a estética do cimento. E que também acaba atendendo um público um pouco mais jovem, porque tem uma pegada um pouco mais descontraída. Não existe certo e errado na arquitetura, o que existe é a vontade de cada um, porque a pessoa tem que estar à vontade dentro da sua própria casa. Mas quando você define um estilo, se você começa a colocar elementos de outros estilos, você acaba perdendo a identidade. Então é bacana estabelecer um estilo, se essa for a vontade, e seguir até o fim nessa mesma linha de pensamento. Para colocar esses estilos de construção em prática, se a gente vai fazer uma construção do zero, é fácil, é só eu definir direitinho na hora do projeto que estilo de construção eu quero seguir. Mas vamos supor que a pessoa já tenha uma casa e ela quer mudar o estilo da casa que ela tem. Então, através dos acabamentos, ela pode fazer isso, então de repente trocar um piso ou trocar os metais do banheiro. Às vezes trocar a parte de janela, porta já complica um pouquinho mais. Então investir um pouquinho na decoração, colocar os móveis no estilo adequado. Então vamos supor, ela tem uma casa no estilo clássico e ela quer virar totalmente ao contrário, que é ir para o estilo industrial. Então é o oposto praticamente. Então eu trocaria assim os acabamentos, né? Piso, parede, metais de banheiro, essas coisas, e também os móveis. Ao invés de eu usar móveis claros com linhas clássicas, eu usaria móveis com linhas mais neutras e mais modernas e com materiais mais brutos. Então a madeira aparente, o metal aparente, cores mais escuras trazem essa questão do industrial, só para dar um exemplo. Hoje eu trouxe alguns acabamentos, algumas sugestões que estão bem alta no mercado e também umas combinações entre eles, para poder imprimir esse estilo de acordo com o que cada um deseja e não se perder muito, porque na hora que chega na loja de acabamentos é bem difícil, porque são muitas opções.
Então eu trouxe aqui as combinações para facilitar. Então para o estilo mais rústico, a gente usaria elementos mais naturais ou que imitem os elementos mais naturais. Por exemplo, o ladrilho hidráulico, o original, é muito difícil de encontrar, mas hoje em dia existem porcelanatos que imitam com muita perfeição o desenho do ladrilho hidráulico. Outra sugestão seria o porcelanato imitando a madeira, que ele não só tem a estampa da madeira, como também a textura da madeira. E é bem mais fácil de instalar, é mais fácil de limpar. Nos móveis, a gente poderia usar um MDF com uma textura têxtil, que traz essa sensação de aconchego, porque o estilo rústico ele traz um pouco essa sensação do aconchego, da chácara, do meio do mato e tudo mais. E nas esquadrias, eu trouxe aqui 2 amostras do amadeirado, que pode ser tanto um tom mais escuro, quanto um tomzinho mais claro, e ela é de alumínio. Então tem a durabilidade do alumínio, porém tem a estética do estilo rústico. Agora eu vou falar um pouquinho da combinação para atingir o estilo minimalista, que é um estilo mais monocromático, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então, os porcelanatos, os revestimentos, eu poderia usar o branco e daí eu posso abrir mão de texturas. Por exemplo, os 3Ds que estão super em alta. Esse aqui, por exemplo, ele além do 3D, ele tem um marmorizado. Ainda entra nessa paleta do minimalista. Para os móveis, eu usaria cores mais claras. Aqui eu ainda trouxe uma texturazinha que também é têxtil, porém ela está numa cor bem mais clara. As esquadrias, elas tanto podem ser brancas nas janelas, como os portais, eles podem usar esses tons de cores. Então aqui tem um prata meio perolado, o cobre. Isso aqui está no ACM, então ele pode ser usado tanto em portas, né, as portas de entrada, como portões de grandes superfícies. Já o estilo clássico, a gente vai buscar sempre a sofisticação. Então a gente consegue isso com os materiais polidos, como eu trouxe aqui para vocês. Os porcelanatos têm imitações de pedras naturais, então esse aqui mais escuro está imitando um mármore, esse outro aqui também imita um mármore, mas numa linguagem um pouco mais clara, e os 2 polidos. As esquadrias tanto pode usar o branco quanto o preto, dependendo do acabamento do restante da casa. E aqui a gente trouxe umas sugestões de vidros que poderiam ser usados. Então esse é o champanhe, tem o bronze e o cristal, que a lateral dele é branquinha também. No estilo industrial, a gente usa materiais mais brutos. Então, cimento, bloco, tijolo. Eu trouxe aqui para vocês algumas sugestões do que poderia ser uma combinação para chegar nesse estilo industrial. Então, no porcelanato, por exemplo, aqui eu tenho um porcelanato que ele imita um cimento. Então, ele alia as qualidades do cimento, do porcelanato, com a estética do cimento. Já aqui, eu não preciso me prender só à questão rústica. Eu tenho um porcelanato polido, porém ele imita um granilite, que é um material bem rústico também. Já no porcelanato ele ganha um ar de sofisticação. Os móveis eu poderia trabalhar com cinza ou mesmo um amadeirado mais bruto, sem tanto tratamento. As esquadrias, elas poderiam ser pretas, porque dá um contraste bacana com todo o conjunto. E a porta de entrada ou o portão, eu posso trabalhar no aço cortem. Para quem não sabe, o aço cortem é um aço que recebe uma ferrugem e depois a gente passa um produto para ele parar nesse estágio de ferrugem. Então ele dá esse acabamento mais rústico também. Os vidros poderiam passar para uma cor mais acinzentada, então eu tenho diversos tons, um pouco mais claro, um pouco mais escuro. E nesse estilo aqui eu posso usar cores. Aqui eu coloquei o amarelo como exemplo, mas eu poderia colocar alguma outra cor de destaque, um azul bem forte, um vermelho, ou então um verde, porque ele dá um destaque e dá um contraste com todos esses materiais que são mais neutros. Então esses foram alguns estilos que estão sendo bem usados em obras e as combinações para atingir esses estilos. Eu queria agradecer muito a Roberta da Eleve pelo convite, foi um prazer.
E para quem tiver mais dúvida, eu também tenho um canal no YouTube. O pessoal vai deixar o link aqui embaixo e daí depois vocês acompanham lá. Obrigada e até a próxima!